Abram comigo no livro de Jonas, capítulo 4. O livro de Jonas está lá no Velho Testamento, não é tão fácil de encontrar. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, e aí vai. Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Encontraram? Vamos ficar de pé só para mudar de posição, a gente fazer a leitura do capítulo 4. Jonas, o livro de Jonas, 4 capítulos, é quase uma peça teatral, divina, quando Deus permite que essa história seja contada do profeta desobediente que recebe um mandato divino para pregar, e ao invés de ir pregar para o seu maior inimigo, ele corre e vai para o lado oposto. Deus usa a natureza, usa os homens incrédulos, demonstra um total controle divino sobre cada detalhe, faz com que Jonas entre numa enrascada quando ele vai depressivo para o fundo do navio, tentar fugir de Deus, da presença de Deus, do chamado divino. E Deus então permite que esse Jonas experimente o fundo do mar, seja salvo por um grande peixe, vomitado de volta à terra, e lá vai Jonas finalmente pregar e obedecer ao que Deus disse. O que acontece é que a mensagem de Jonas é uma mensagem apocalíptica. Ele diz: mais 40 dias e você será destruída. Imagine você dizendo para o seu maior inimigo: mais 40 dias e Deus vai acabar com a tua vida. E então os ninivitas se arrependem, até os animais se manifestam como um gesto de arrependimento que mexe com toda a cidade, é uma conversão em massa, e Jonas fica irado, chateado e triste com aquilo. Olha o capítulo 4. Com isso, com a conversão dos ninivitas, desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois eu sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor nascer uma planta que subia por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmo oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? É razoável essa tua ira?
pelo teu conforto, por você ter perdido o seu conforto, e você não é capaz de ter misericórdia daqueles que perecem sem Cristo? Nossa oração é esta: Senhor, nesta noite, que a história de Jonas, que reflete um pouco da nossa história, seja um desafio do Espírito de Deus para os nossos corações, a fim de que o teu povo saia daqui, Senhor, cheio, pleno de misericórdia, pelos ninivitas, pelos que estão ao nosso redor e até pelos nossos inimigos. Faz isso, Senhor. É algo que só o Senhor pode fazer, colocar na nossa mente, no nosso coração, o amor de Jesus, o mesmo amor que o levou à cruz do Calvário, para morrer por nós, enquanto éramos inimigos. Faz isso com a tua igreja, Senhor. É o que nós te pedimos nessa tarde e noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Enquanto nós falamos nesses dias sobre relacionamento, estimulamos a igreja a uma nova fase em que nós nos expressamos como grande ajuntamento aqui a cada domingo, e também nos expressamos em pequenos ajuntamentos de casa em casa, de casa em casa, grupos pequenos, lugar de pastoreio mútuo, lugar de cuidado, lugar de comunhão, mas também lugar de oração, intercessão e evangelização. Lugar de se exercer compaixão pelas pessoas que estão ao redor. Nós não fomos chamados por Deus para vivermos um cristianismo de bolha ou pequenas bolhas em cada domicílio, em cada condomínio, em cada cidade, em cada casa, em cada esquina. Não. Deus não nos chamou para isso. Ele nos salvou e nos resgatou para que fôssemos ministros de um evangelho, pregadores de um evangelho, missionários de um evangelho para aqueles que estão ao nosso redor. Para que não nos alegrássemos demais com o conforto de termos a comunhão de irmãos queridos e tornarmos a igreja uma reunião de amigos, sem que os inimigos lá fora e os que se perdem, que se arrebentam sem Jesus, tenham a oportunidade de usufruir aquilo que nós mesmos temos usufruído. Nós precisamos redescobrir que dar é melhor do que receber. Que a graça que Jesus tem dado para nós enquanto crentes em Cristo é graça para ser repartida. Que o amor de Deus não deve ser estancado na minha vida e no meu coração, mas Deus me ama para que eu ame outros. É tão impressionante que a igreja de Jesus é chamada de corpo de Cristo aqui na terra. Porque Jesus está à direita do Pai em majestade. Todas as vezes que eu digo a um amigo que não tem Jesus, que Jesus o ama, Cristo não vai descer do seu trono da glória para expressar amor pessoal por aquela pessoa, porque Jesus quer usar a minha vida, a minha mão, o meu pão, o que eu tenho para dar, o meu abraço, o meu sorriso, o meu afago, o meu consolo, para a demonstração desse amor de Jesus. Que Deus nos livre do isolamento, que Deus nos livre de sermos uma igreja lacrada no bem-estar mútuo, no conhecimento que temos das Escrituras, na engorda intelectual de mais conhecimento a cada domingo, a cada dia da semana. Que Deus nos livre disso e nos faça de verdade andarilhos, embaixadores, peregrinos, pregadores do amor de Jesus, representantes dos braços, dos olhos, dos pés, das mãos do Senhor, porque nós somos corpo de Cristo vivo na terra. A esperança da glória para aqueles que não conhecem Jesus é Cristo em mim, Cristo em nós, Cristo em você, na sua casa, no seu PG. Nosso profeta experimentou grande livramento do abismo. Foi amado a ponto de ser novamente chamado por Deus.
Nosso profeta chegou a pregar de forma obediente, muitos se converteram, demonstraram arrependimento diante do Senhor. Festa nos céus. Deus se alegra com corações arrependidos. Nada menos do que a extrema alegria e gratidão é o que se esperava do profeta, assim como aqueles que lá no Novo Testamento, em Lucas capítulo 15, acharam os itens perdidos. O pastor, cheio de júbilo, retorna com uma ovelha nos ombros. Ele reúne os amigos e vizinhos e convida-os a se alegrarem com ele. Deus se alegrou e fez festa nos céus quando você, meu irmão, minha irmã, entregou a vida a Jesus. Houve festa, festa na glória, festa nos céus. A mulher encontra a sua dracma perdida, reúne as vizinhas e diz: alegrem-se comigo, que estava perdido foi achado. O pai dá o melhor ao filho arrependido e faz uma grande festa, dizendo a todos: meu grupo, minha família, meus chegados, que usufruem da minha comunhão, comamos e alegremo-nos, porque aquele que estava perdido foi achado, o que estava morto reviveu. É tempo de celebrar a salvação de almas, a chegada de bebês espirituais numa família. Esterilidade espiritual não é característica de uma igreja que anda no Espírito, que adora no Espírito, que vive o cristianismo de verdade. Mas e Jonas, nosso profeta? Ele está, depois da conversão de uma cidade, ele está irritado, desgostoso, irado, homem de Deus. Isso revela o que nós somos capazes de fazer quando agimos motivados pelo egoísmo. Jonas é mais ou menos daquele tipo de cristão que gosta da coisa pequena, para que ele não tenha trabalho, para que nada atrapalhe, para que nada interfira na sua comunhão, no seu ir e vir para o templo do Senhor. Jonas é aquele tipo de indivíduo que tem um grupo de amigos, que se reúnem numa casa, que lê a Bíblia, que faz orações, que se volta para o templo, mas ele é tão egoísta, que ele se perturba com qualquer possibilidade de ser quebrada aquela comunhão com Deus, no templo, na casa, na celebração da Páscoa. Ele não admite a interferência do povão. Ele não admite a interferência daqueles que são estrangeiros, inimigos, diferentes. Ele não permite. E por isso ele está desgostoso, irado. Basta uma motivação errada para abraçarmos o mal e rejeitarmos o bem, mesmo tendo a palavra de Deus em nossas mãos. Enxergarmos o mal onde Deus opera o bem e vice-versa. Podemos ainda rejeitar e amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, só porque nossos desejos não são satisfeitos ou foram contrariados. Alguém entrou na minha comunhão, alguém entrou no meu quintal, alguém entrou na minha vida. Jonas se comporta como uma criança zangada. Ele é capaz de rejeitar a vitamina porque lhe deram veneno. É como uma criança mal alimentada e mal educada. Prefere a Coca-Cola ao suco. Fica irritado, porque lhe deram a porcaria para beber, ou não lhe deram aquilo que ele queria beber, mas lhe deram algo que fosse saudável. Jonas não engole qualquer coisa, está zangado. Você já viu essa cena? Felizmente o Deus de toda misericórdia não desiste do profeta, como Ele não desiste de mim, como Ele não desiste de nós. Ao contrário, no capítulo 1, Jonas, ele pensa que foge de Deus, mas longe de tudo e de todos, ele se isola outra vez.
E aqui no capítulo 1 ele faz isso, no capítulo 2 ele está em uma enrascada, no capítulo 4 ele se isola de novo e deixa vazar a sua indignação com a misericórdia de Deus e com o Deus que é capaz de salvar o pecador lá fora. Jonas não entende como é que a misericórdia de Deus é a mesma misericórdia que livra os seus inimigos. Não pode. Jonas não está irado com o julgamento divino, mas ele está irado contra a graça e contra a misericórdia. Será que isso é possível? Deixe-me dizer um segredo. A coisa que mais, o oposto do amor não é ódio, mas é indiferença. A pior coisa, a pior demonstração da falta de amor é quando alguém é indiferente com você. Ela não precisa bater em você. Às vezes o indivíduo que lhe bate no rosto, você fica chateado, irado, mas não faz tanto mal quanto aquele indivíduo que é indiferente. Então preste atenção. Jonas está irado porque a graça de Deus alcançou os seus inimigos. Nós podemos ter a mesma posição de Jonas quando nós nos fazemos de indiferentes para com aqueles que estão ao nosso redor. Como crentes, como família, como igreja, indiferença. Então vamos tentar colocar o chapéu de Jonas na nossa cabeça e compreender um pouco da misericórdia divina. Jonas não entende como a misericórdia é a mesma que livrou os inimigos. Ele não está irado contra o julgamento de Deus, mas contra o fato de que a misericórdia e a graça converteu seus inimigos. Assim somos nós. Se admitirmos a tendência do nosso coração, agora nós vamos poder nos precaver, nos humilhar e reconhecer a nossa tendência ao isolamento. Eu prefiro uma igreja pequenininha. O que quer dizer isso? O egoísta que quer toda a liderança dentro da casa dele todo o tempo. É aquele que quer a atenção de todo mundo. É aquele que quer manipular as pessoas ao redor da sua casa e está pouco se ligando para o fato de que milhares estão morrendo ao redor. Paulo dizia que se fazia fraco com os fracos para ganhar o maior número possível. A igreja primitiva começa com 3.000 pessoas sendo convertidas no primeiro culto. Depois o livro de Atos relata os milhares e milhares de convertidos. Isso não entra na cabeça do crente acostumado ao tamanho de comunidade que nós temos nas igrejas mais tradicionais. Éramos assim aqui. Era tão bom. E nós vamos nos perdendo a perspectiva dos milhares de jovens morrendo por conta do crack, milhares de famílias se desmantelando por falta de relacionamento e de amor entre marido e mulher, entre pais e filhos. A gente vai se perdendo e ficando distante das agruras, das angústias da sociedade, como se nós não tivéssemos a solução. A solução veio para nós, por que não para eles? Assim nós vamos reconhecer a nossa tendência ao isolamento, ao círculo seguro dos amigos. E o quanto nos insurgimos contra a misericórdia e graça de Deus. Se enxergarmos isso, irmãos, nós vamos correr para os braços do Senhor, clamar por misericórdia e nos maravilharmos com sua graça, que alcança até os nossos inimigos. Amém? Até os nossos inimigos. Olha os versículos 1 a 5, Jonas está desapontado com Deus. No verso 1 ele está desgostoso e irado com a bênção. Presta atenção, vocês precisam entender isso. Quando Jonas foi enviado para pregar na cidade, sabe aqueles vizinhos seus, peça ruim? Pensa aquele povo chato. Aí Jonas mandou passar, Deus mandou Jonas passar lá pela vizinhança e pregar o seguinte: você Zefinha, você Mariazinha, você Pedrinho, daqui 40 dias vocês vão morrer tudinho. Ora, Jonas foi pregar isso com o maior prazer do mundo.
Você bandido, você ladrão, você que me roubou, você que quis me assaltar. Esses dias aqui a gente vinha numa estrada braba aí, meia-noite, depois de uma reunião abençoada, com muita oração, com muito louvor. Lá vinha eu no meu carro, e um camarada botou o carro na frente para me assaltar, mas como eu não ando bem devagarzinho igual tartaruga, ele ficou com medo e o anjo fez ele tirar o carro da frente, porque ia ser uma pancada que vocês não me veriam mais até a glória. Um outro irmão amado veio atrás com um carrinho bem tranquilo, pam, 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 pam. O anjo fez a mesma coisa, parou perto dos bandidos, engatou a ré, ficou apavorado, o bandido atirou várias vezes, acertou, cravou o farol e a bala se alojou na bateria. E depois ele me ligou apavorado, eu estava lá na frente e disse: meu irmão, eu pensei que era um cabra desavisado, que saiu do meio do mato aí, se perdeu, e eu passei do lado, um espacinho que o anjo encolheu o carro e a gente passou. Triste, né? Que pregação que eu tenho para esses bandidos? Eu podia voltar, eu chamei o Honda. Mas imagine o que eu ia desejar para aquele indivíduo que atirou no meu irmão em Cristo e não acertou porque Deus livrou, hein? Daqui 40 dias você vai morrer no fogo do inferno. Daqui 40 dias você vai ser preso e você morra na cadeia, e fique lá, porque lugar de bandido é na cadeia. Daqui 40, ora, que mensagem maravilhosa. Pense. Só teve um problema, a mensagem era dura, de julgamento, mas o que aconteceu? O bandido que assaltou o outro disse: realmente, eu me arrependo, e me arrependo, e me arrependo, e entrego a minha vida a Jesus, mesmo que eu vá para a cadeia. Aí o Jonas sentou e disse: eu não acredito que Deus é capaz. Não. Eu preguei foi para o camarada se lascar. Eu não preguei para ele se converter. Percebe? Você precisa entrar no clima do Jonas aqui. O cara está chateado. Com isso, com a conversão dos seus inimigos ninivitas, diz o texto, ele ficou extremamente irado. A conversão dos seus inimigos são sentimentos estranhos, mas possíveis. Ver o melhor de Deus em outros como algo ruim é possível, só porque isso contraria os nossos desejos. O texto nos conduz ao íntimo do profeta, os sentimentos aqui estão expostos. Reflita nesse sentimento. Eu não sou contra que meu inimigo se converta, mas eu não aceito ser um instrumento para que isso aconteça. Não é não? Eu quero fortaleza, ganha para Jesus. Amém, amém, amém. Desde que eu não tenha que ser o porta-voz da mensagem de salvação para esse povo. Que afinal eles vão perturbar. O Geração Futuro não vai caber mais gente. Essa tenda vai ter que ter uns 5, 10 cultos. Não. Vai ser o estacionamento já está horrível para eu sair daqui, para chegar o sol na minha cara, na subida tem a curva. Imagine com mais gente aqui dentro. Não, Senhor, meu conforto está acima de todas as coisas. É possível esse sentimento? Claro que é. Olha o verso 2. Jonas está decepcionado com a misericórdia de Deus. Agora, não só os sentimentos estão expostos, mas também o coração está exposto. Ele orou ao Senhor, fez uma oração: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava na minha terra? Eu não falei, eu não me adiantei, por isso que eu fugi, está entendendo? Pois eu sabia que o Senhor era Deus misericordioso e tardio em irar-se, grande em benignidade, que se arrepende do mal. O Senhor disse que ia destruir, mas o povo se arrependeu e o Senhor voltou atrás de não destruir. É por isso que a Bíblia, quando fala que Deus se arrependeu do mal, nós precisamos compreender: Deus não é homem para se arrepender porque pensou errado. É porque quando Deus tem um propósito e diz: em 40 dias Nínive será destruída, Deus se arrepende de cumprir o propósito quando o povo se arrepende, porque o propósito da condenação, da palavra, é arrependimento. Então Deus volta atrás. Essa é a palavra. Ele sabe. Mas Jonas estava irado. Aqui temos um tórax aberto, um coração exposto na mesa de operação, motivações reveladas num pacote que assusta.
Poderíamos condenar alguém por desconhecer a verdade e o caráter de Deus, mas o que fazer com alguém que conhece a verdade, conhece a natureza de Deus e decide rejeitar e afrontar não só a vontade de Deus, mas o caráter misericordioso de Deus? O que eu posso dizer disso? Assim somos nós. Conhecemos o amor, que Deus amou o mundo de tal maneira, nós conhecemos a cruz, a história da cruz, mas parece que ela só serve para nós, porque a gente se cala e não se importa com o pequeno, com o pobre, com o rico, com a pessoa que precisa conhecer esse amor maravilhoso que nós temos conhecido. Sabemos que Jonas não era ignorante da verdade, ele não era distante, nem ausente da verdade, mas alguém decidiu desobedecer porque sabia bem qual era o caráter de Deus. Isso é terrível. Deus clemente, misericordioso e benigno, foi o que ele disse. Eu decidi, eu sabia que eu não queria pregar, porque eu sabia que o Senhor iria converter aquele povo. Deus tem um pacto com o seu povo, amados, mas nunca podemos pensar que somos exclusivos neste mundo. O Senhor é bom para com todos, as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras, Salmo 145, 9. O ímpio de hoje pode ser o santo redimido de amanhã. Você crê nisso? Nós precisamos crer nisso de verdade. O ímpio, o miserável pecador, o bandido, teu vizinho chato, aquele indivíduo idólatra, aquele indivíduo carola, aquele indivíduo chato, ateu, aquele indivíduo herege, aquele que blasfema, aquele que anda nas trevas, o maconheiro, o bandido, o passador de fumo, o assassino, o pedófilo, seja quem for, não interessa, estes podem ser os santos filhos de Deus de amanhã. E Deus está dizendo, é minha, é sua responsabilidade ir lá e falar para eles sobre a vida eterna, a morte eterna e a vida eterna, adverti-los, atraí-los com o meu amor, porque foi assim que eu atraí vocês. Ah, queridos, dá para ouvir a pergunta de novo? Deus diz no verso 4, é razoável essa tua ira? E talvez a pergunta que eu faço para a Igreja Batista Central de Fortaleza, para muitos crentes antigos, que formam pequenos grupos com verdadeiros sábios da fé, não dá. Eu ouvi ontem de um grupo de amados irmãos aqui no nosso sábado da liderança, que eles fizeram um propósito, são crentes tão maduros, tão firmes na fé, tão sintonizados com Jesus, que eles estão dizendo, daqui um certo período, não sei, talvez um ano, todos nós vamos nos multiplicar e vamos criar novos grupos, para que outros possam chegar e experimentar do amor de Jesus. Eu disse, aleluia Senhor, ainda há vida nesta comunidade. Percebe? Mas aí vem a pergunta de novo, é razoável a tua indiferença? É razoável você continuar guardando essa mensagem maravilhosa do amor de Jesus? Quais as desculpas? Vamos, amados, vamos, irmãos. Eu quero fazer isso com o mesmo tom que Deus está fazendo com Jonas, não com um tom de disciplina, não com um tom de condenação a quem quer que seja que esteja aqui nesse auditório, mas com o amor de Deus e a misericórdia que insiste dizendo, ei Jonas, é razoável, ei irmão, é razoável você continuar desse jeito? Sem falar, sem se importar, sem abraçar, sem amar as pessoas que precisam do amor de Deus? É razoável tua ira, tua indiferença, teu silêncio, teu desânimo, teu egoísmo, teu desprezo à luz de tanto amor? Justo seria se indignar pelos pecados dos ninivitas, pelos pecados de Fortaleza, mas não a ponto de rejeitar os pecadores de Fortaleza, porque senão nós seríamos rejeitados. Olha o verso 5. Agora Jonas foge de novo, deslocado e mudo. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada, uma palhocinha. Repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Esse texto é uma dica de como Jonas estava pensando o seguinte, eles se arrependeram, mas Deus não disse que ia destruir, vamos ver.
eu vou sentar aqui, hoje que dia é? Peraí, hoje é dia 32º, faltam 8 dias, 33º, 4º, eu vou esperar, eu vou ficar aqui, porque eu não acredito, esse povo se arrependeu mesmo, aquele meu vizinho chato estava lá na igreja, aquele cara que me ofendeu, que me abandonou, que me traiu, eu entrei na igreja, ele estava lá. Rapaz, eu vou ficar aqui sentado esperando até a hora daquele camarada se mostrar uma farsa. Quer ver? Jonas ficou esperando o que aconteceria à cidade, porque ele ainda estava acreditando que Deus iria cumprir a sua palavra de destruição. Ele não entendeu que mediante o arrependimento Deus é capaz de salvar o mais vil pecador. Ele não entendeu. Jonas não respondeu ao questionamento divino. Ele simplesmente fugiu. Fugiu, mudou o rumo, saiu do lugar de responsabilidade, porque esta é sempre a arma da omissão. Fugir. Ele fugiu para Tarsis, agora ele foge para fora da cidade. Jonas não argumenta, ele simplesmente age e suas ações denunciam o que está no seu coração. Sai da cidade, assenta-se ao oriente, talvez imaginando por uns instantes que a profecia poderia ser cumprida, porém conhecendo o caráter divino e conhecendo o resultado da sua pregação, o máximo que ele consegue fazer é um abrigo pessoal para repousar. Esse negócio vai demorar, vou ficar por aqui. Ele não entende que mesmo aquilo que ele fez para o seu conforto é fruto da graça e da provisão divina sobre ele. Lá estava Jonas imóvel, irredutível no seu pensamento, a linguagem corporal dizia tudo, as ações tomadas demonstravam insatisfação com a misericórdia de Deus. Jonas então, versos 6 a 10, ele desaponta o Senhor. Olha aí, alegria e indignação, da mesma boca flui bênção e maldição. O Senhor fez nascer uma planta, a plantinha subiu e foi sobre Jonas, fez uma sombra sobre a sua cabeça, para livrá-lo do desconforto, talvez a inclinação do sol sobre ele, e Jonas ficou alegre, oh aleluia, glória a Deus, como Deus cuida de mim, a minha casa, que bênção, meus filhos, meus bens, o que Deus tem me dado, meu emprego, glória, aleluia, meu PG, olha aí, tantos amigos, irmãos com quem eu me abro, que comunhão gostosa, que lugar bom esse aqui, que o Senhor tem provido. Aí no dia seguinte, Deus, ao subir da alva, enviou um vermezinho, e o verme destruiu a sombra que estava na cabeça de Jonas num determinado horário do dia. Nascendo o sol, Deus mandou um vento calmo oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, ele desfalecia, e aí ele disse, quero morrer. Se acabou esse meu conforto, onde eu estou aqui isolado, aí o que me resta? Meus inimigos convertidos, e agora o meu conforto tirado. Só diante de Deus podemos enxergar nossa pecaminosidade, irmãos. O castigo divino é substituído pelo cuidado misericordioso com o profeta egoísta e isolado. Agora presta atenção, Deus dá e Deus tira. Pastor Zé Edson falou agora há pouco sobre isso. Deus prospera e Deus também tira, para que o nosso coração fique mais sintonizado com Ele. As bênçãos do reino de Deus, as curas, as libertações que nós experimentamos, o poder, a paz que Deus tem nos dado, meus amados irmãos, se ficarem só para nós, Deus vai mandar tribulação. Foi assim com a igreja primitiva, que ficou em Jerusalém, os apóstolos e a rodinha de amigos em Jerusalém, até que Deus enviou a perseguição, e a perseguição fez com que a igreja saísse por aí, a pregar pelo reino romano, pelo império romano. Por vezes interpretamos as nossas conquistas como um aval de Deus para as nossas atitudes, mesmo as erradas ou omissas. Por isso Jonas, isolado, foi capaz de se alegrar com a sombra e o conforto trazido pela planta. Amados, o Deus onisciente, onipresente, onipotente,
Ele resolve mexer com o nosso conforto, como mexeu com o conforto do profeta, só para revelar o nosso egoísmo, e a nossa indignação, a nossa omissão, porque Ele quer nos levar de volta para Ele, porque Ele quer que o nosso coração seja um coração de misericórdia, compaixão e amor, como o coração dEle. Deus vai mexer com a gente, se a gente não responder por bem, por obediência e por amor, gente. Prestem atenção. Deus envia o vermezinho, faz secar a planta. Lembre-se disso, Deus está no comando de todas as coisas. Ele vai usar as circunstâncias para nos chamar a atenção. Vamos nos dar, nos doar. Vamos amar. Os grandes, os pequenos, os ricos, os pobres, eles estão cercando você todos os dias. Deus está enviando uma multidão de pessoas ao seu redor todo o tempo. E o que você tem feito? Além de ir para o seu prejê, vir para a sua igreja e sentir o conforto gostoso da adoração com os irmãos, do núcleo pequeno com quem você divide o sanduíche, a pizza, a brincadeira, o passeio, a viagem, e compartilha a vida na vida, e isso só para você, uma tenda feita lá em cima da montanha. Jesus não quis isso quando Pedro propôs a tenda lá no Monte da Transfiguração. Vamos descer, porque lá embaixo tem um povo precisando do meu amor, do meu cuidado, e vocês são responsáveis. Mas Deus no dia seguinte, verso 7, ao subir da alva, enviou um verme, feriu a planta. Deus comanda o sol, faz soprar o vento, e o sonolento e inerte egoísta profeta começa a desfalecer. Sua alegria egoísta se transforma em tristeza e desespero. Já que Deus não iria destruir os ninivitas, Jonas pede que seja destruída a sua própria vida. É o mesmo pedido de Elias, em 1 Reis 19:4. Elias pediu para morrer por falta de arrependimento dos incrédulos, idólatras. Jonas pediu para morrer por causa do arrependimento dos ninivitas. Queridos, Deus tem nos chamado para sermos cooperadores com Ele nessa tarefa. Somos o depósito da graça de Deus, não podemos conter isso. Verso 10, o confronto. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Deus questiona a motivação de Jonas, como no verso 4. Jonas é atingido em cheio pela pergunta divina, e responde com indignação. É um mórbido desejo de morrer, depressivo, ao invés de se render à misericórdia e à graça divina, como alguns crentes. Padecem, sofrem, se deprimem, porque se recusam a crer e se entregarem ao propósito de Deus. Faça isso, irmão, porque não é justa a sua ira. E aqui Deus é paciente. Ele não destrói o profeta, ele fala, ele mostra a inconsistência da postura do profeta, só isso. Ele tem compaixão de uma planta, que não lhe custou nada, não requereu nenhum investimento pessoal, além de ser efêmera, só porque ele trouxe benefício. É como aquelas pessoas que são tão preocupadas com a conversão dos filhos, e se preocupam muito pouco com a conversão dos filhos das trevas. Parece que converter, encaminhar os filhos de casa é a melhor coisa do mundo, porque não traz aborrecimento, porque é uma vida confortável, porque você pode dizer para todo mundo que o seu filho está andando no Senhor, enquanto você se mata para ver o seu filho entregue aos pés de Jesus. Milhares de meninos da mesma idade estão aí ao redor, morrendo sem Cristo, e você não fala. Por quê? Porque é a nossa plantinha. Fazemos o possível para que todos aqueles meus parentes, meu pai, meu primo, meu amigo, os mais chegados, tudo isso, para construir a nossa ramada. Isso não é ruim, isso é bom, mas não é a única coisa. E quando o nosso motivo é muito egoísta, é muito eu, é muito para mim, é muito para nós, é muito para minha casa, é muito para o meu bolso, é muito para o meu futuro, é muito para o meu deleite, tem coisa errada.
E Deus está dizendo, não é razoável. Sabe por quê? Porque Deus põe a mão, Ele toca, para você entender que o filho que você tem foi dado por Deus, não é teu, é do Senhor. Que os bens que você tem não são teus, foram dados por Deus. Para o seu conforto, sim, mas para que você também tenha compaixão e reparta e faça bom uso dos seus bens para a glória de Deus. Outro dia eu vi um irmão, foi essa semana, dizendo, nós estamos nos mudando. Por quê? Nós estamos saindo de um apartamento, vamos para uma casa um pouco maior. Mas vocês precisam lá de casa maior? Não, é porque lá no nosso apartamento não cabe mais o nosso PG. Ah, legal. Estão mudando por um propósito. Fazer com que a casa possa abrigar mais gente. Como irmãos que eu já também ouvi histórias de, eu tinha um carrinho, mas aí eu tinha que dar carona para aquele amigo que eu estava evangelizando, para o outro amigo que eu também fiz um relacionamento com ele, para um outro amigo que eu estava tentando falar de Jesus, e aí não deu, eu tive que comprar uma Kombi. Tudo bem. Fez dos seus bens e daquilo que Deus tem lhe dado, um instrumento para alcançar o vizinho. Os seus dotes têm que ser usados para abençoar seus vizinhos, para serem pontes de amor de Deus para alcançá-los. Ter compaixão de uma planta que não lhe custou nada, não requereu nenhum investimento pessoal. Como precisamos conhecer melhor o nosso soberano, justo e misericordioso Deus, irmãos. Como o conhecimento de Deus é capaz de mudar a nossa visão sobre a vida, sobre as coisas que possuímos. Como é possível conhecer Deus e deliberadamente não sermos os proclamadores das verdades de Deus para quem ainda não o conhece? Como é possível termos nobres sentimentos de compaixão por aquilo que nos é conveniente e confortável, enquanto perdemos de vista o propósito divino? O salmista diz, tua graça é melhor que a vida. Se isso é verdade, por que nós vamos reter a graça para quem está morrendo, precisando de vida? Olha o verso 11, e Deus diz para Jonas assim, não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive? Você está tendo compaixão de uma planta que você não fez nada para que ela nascesse, crescesse ou morresse? Você acha que eu não vou ter compaixão de Fortaleza? Você está zangado porque alguma coisa ruim aconteceu na sua vida, na sua saúde, na sua casa, no seu trabalho? Você está frustrado, como se Deus tivesse lhe abandonado? Está triste porque perdeu alguma coisa? E você acha que eu não vou ficar triste com uma multidão de fortalezenses que estão vivendo longe de Deus, longe de Cristo, na alienação, jovens, crianças, adultos? Pessoas valem mais do que coisas. Deus quer demonstrar para o profeta que pessoas valem mais do que coisas. Misericórdia e compaixão não escolhem pessoas, não privilegia parentes ou amigos. Grupo pequeno é a manifestação do poder de Jesus que transforma vidas, que recolhe a samaritana, recolhe a adúltera, recolhe o cobrador de impostos, recolhe o corrupto, recolhe o festeiro, recolhe o bandido, recolhe o inimigo, recolhe o corrupto, traz para dentro, mostra o amor de Jesus e faz dele um discípulo do Senhor no caminho da restauração. Se Jonas foi capaz de ter misericórdia de uma planta, não teria Deus misericórdia de pessoas que não têm discernimento das coisas espirituais, não sabem discernir a mão direita da mão esquerda? Deus quis aqui revelar só a sua graça, a sua misericórdia, ao implacável, egoísta, omisso e desobediente profeta. E Deus quer revelar a sua soberania, como Criador, sustentador de todas as coisas, aquele que controla todas as coisas. A natureza se submeteu em todas as instâncias.
Até mesmo os descrentes e pagãos se submeteram ao Senhor na história de Jonas, enquanto aquele que foi o maior alvo do amor e cuidado de Deus, estava amargo, egoísta, insensível ao plano de Deus. Amados, vamos sair debaixo do nosso abrigo, vamos? Ou vamos fazer um abrigo grande o suficiente para incluir as pessoas que estão ao nosso redor que ainda não conhecem Jesus? Vamos reconhecer que o alívio e o alento divino sobre as nossas casas deve vazar, transbordar para a vida de outros. Vamos incluir pessoas que precisam do amor de Deus. Por isso que ele disse: misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifício. Agora, não espere que a igreja tenha qualquer ação institucional para dizer: esse é o dia do evangelismo, essa é a hora do apelo. Não. Deus quer usar você, onde você estiver. E o primeiro lugar que você deve atrair um amigo não evangélico é para dentro da sua casa, do seu PG, para que ele conheça o compartilhar de vida na vida, para que ele conheça a intimidade de quem quer que seja, porque nós, como crentes em Cristo Jesus, não temos nada que esconder, porque tudo é fruto da graça e da misericórdia. Quando eu confesso o meu pecado, eu demonstro que eu sou humano. Quando eu recebo o perdão de Deus, eu demonstro que Deus é Deus divino, capaz de perdoar e restaurar. Não há segredos. Nós só vamos nos privar disso se acharmos que ser igreja é termos um grupinho de amigos para sempre, para sempre, para sempre. Amigos para sempre. Mas não é isso. Igreja não é hotel, igreja não é clubinho de amigos, igreja é um hospital que tem a sua porta aberta na emergência 24 horas por dia, para receber aqueles que estão doentes, caídos na sarjeta, varados de bala, furados de facas do inimigo, do pecado, e que precisam de um lugar, um leito, uma UTI, para receberem o sangue de Jesus, o cuidado e o remédio do médico dos médicos, que diz: vinde a mim, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Deus quer fazer isso através de você, através de mim, através de nós. Amém? Esse é o ponto, esse é o dia. Glória a Deus. Quero chamar o grupo aqui em cima. Misericórdia e não sacrifício. Bem-aventurados os misericordiosos, Mateus 5,7, porque eles alcançarão misericórdia. O pastor, a mulher que perdeu a dracma e o pai se regozijou com o filho perdido, a dracma perdida e a ovelha perdida quando foi achada. Hoje é uma noite do desafio especial para você. Preste atenção. Preste atenção no que Deus vai fazer essa semana. As pessoas que Ele vai colocar na sua vida e no seu caminho. Preste atenção. E não se omita de dizer: Jesus te ama. Você sabia? Eu quero orar por você. Posso orar por você? Eu me importo com a sua vida. Posso lhe ajudar? Eu quero servir você, posso servir? E ser uma ponte, ser um abrigo, ser um agente, um pregador da misericórdia. Preste atenção, amados. Nós não queremos uma igreja grande para sermos grandes. Nós não queremos uma igreja enorme para sermos uma igreja enorme. O que nós queremos é despovoar o inferno. É que cada vez mais gente seja liberta do inferno eterno sem Jesus, sem Deus, sem salvação. Queremos que cada vez mais pessoas experimentem vida abundante aqui e agora. Você quer isso? Quer isso? A graça de Deus na vida deles, como acontece na nossa? Olha o coração de Deus, olha o coração de Jesus. Deus foi capaz de dar o seu Filho na cruz, por amor a mim, a você, a nós.
que é que nós estamos fazendo no conforto da nossa tenda, no conforto da nossa ramada, no conforto da nossa casa, no conforto da nossa privacidade, que ninguém pode entrar, ninguém pode invadir. Oh Jesus, misericórdia de nós, misericórdia. Curva a sua cabeça em oração por um instante, por favor, amado. Coloque-se no lugar do profeta Jonas, ouvindo de Deus a pergunta: é razoável o que você tem feito com a minha palavra? É razoável o que você tem feito com o meu filho? Guardando, omitindo o amor, deixando que o inimigo colha os frutos da minha criação. É razoável? Peça a Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser esse instrumento. Eu quero sair do meu conforto. Eu quero ser desinstalado. Eu quero ser um instrumento para pregar teu amor às pessoas que não te conhecem. Eu quero amar o ser humano, simplesmente amar. Eu quero ver meus inimigos entregues aos teus pés para salvação e restauração. Enche o meu coração de misericórdia. Peça isso ao Senhor hoje. E você vai ver que semana abençoada. Tenha coragem de dizer às pessoas: Jesus te ama. Jesus te ama. Tenha coragem de dizer isso. Oh Deus, consagra a Ele agora o que você tem: sua casa, seus bens, sua boca, sua inteligência, suas conexões, seus amigos. Consagra a Ele agora tudo isso e diga: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Senhor, repreende o espírito de indiferença, o espírito de mudez. Porque, Senhor, nós não só evangelizamos com palavras, mas também com gesto de amor. Faz isso, Senhor. Em nome de Jesus, faz isso, Senhor. Que esta igreja cresça e floresça para a glória do Teu nome. Que as multidões saibam que Tu és Senhor. Que jovens sejam resgatados, Senhor, da futilidade, da droga, da bebida, da pornografia, Senhor. Dos relacionamentos espúrios. Que as famílias sejam restauradas, Senhor, porque alguém foi lá e falou do amor de Jesus. Que as crianças sejam amadas e cuidadas. Que jovens, adultos, solteiros, solteiras, mães solteiras, homens singulares, mulheres singulares, Senhor. Aqueles que tanto sentem a solidão, sintam abrigo, amizade, comunidade no nosso meio. Ó Senhor, desperta a Tua igreja. Que esta semana seja uma demonstração clara de como o Senhor é capaz de controlar todas as coisas para fazer os Teus filhos, Senhor, chegarem mais perto de Ti. Mas eu queria mesmo é que a igreja respondesse voluntariamente, por amor, para serem instrumentos de Deus e sentirem a alegria de conduzirem alguém aos pés de Jesus. Abre os nossos grupos pequenos, Senhor. Nenhum grupo subsistirá, porque o Senhor há de tocar, não eu, não nós, mas o Senhor há de tocar, para que sejam abertos para a glória do Teu nome, Senhor. Faz isso, Deus. Enquanto nós oramos também, eu quero convidar alguém que aqui nesta noite gostaria de ser alvo hoje à noite da misericórdia e do amor de Jesus. Hoje à noite, um dia especial, talvez para você dizer: eu quero ser discípulo, ser discípula de Jesus, quero segui-lo, quero receber a salvação que existe na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, quero receber perdão dos meus pecados, quero andar nos caminhos do Senhor. Hoje à noite eu me arrependo
de não ter conhecido antes, de não ter andado antes, de ter talvez um conceito desfigurado de quem Deus era, de quem Jesus era. Mas hoje à noite você está dizendo: hoje é meu dia, eu quero entregar minha vida a Jesus publicamente. Talvez você já fez isso durante a semana, e é bom que o tenha feito através dos grupos pequenos, através de algum irmão. E hoje à noite é um dia que você diz: eu quero manifestar diante de toda a igreja que eu estou entregando a minha vida a Jesus hoje, para a glória de Deus. Tem alguém? Levanta a mão aí bem alto, se tem alguém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, ficou de pé. Abraça, receba, alegria. Ali atrás, ó, glória a Deus. Louvado seja Deus. Uma senhora ali, ó. Ei, dá um abraço nela. Mais alguém hoje à noite? Quando Jesus foi à cruz do Calvário, Ele não teve vergonha da gente. Alguns me perguntam: pastor, por que eu tenho que fazer isso publicamente? É a mão levantada que me faz crente em Cristo Jesus? Não, não é a mão levantada. É a confissão com a boca, crença no coração. Mas a manifestação pública é importante. Jesus disse uma vez: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Quando Jesus foi à cruz, Ele não teve vergonha de ninguém, de você, não teve vergonha. Ele foi e se expôs por você e por mim. Por que eu vou ter vergonha? Até poucos dias estávamos aí vestidos de verde e amarelo, outros de azul, vermelho, outros de preto e branco, e todo mundo boia a camisa, põe para todo canto. Por que eu vou ter vergonha de dizer: sou crente em Cristo Jesus? Não tenho de que me vergonhar, amém? Deus abençoe vocês, amados. E nós vamos ter grande colheita quando cada crente evangelizar, levar o outro a uma decisão. Quando em cada grupo pequeno nós tivermos uma manifestação de salvação. Imagine a colheita que será aqui no domingo à noite. Manifestações públicas daquilo que aconteceu durante a semana. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor.